Olá! Vamos conversar sobre o livro Como Ter o Coração de Maria no Mundo de Marta. Essa história está registrada na Bíblia, em Lucas capítulo 10, versículo 38, e diz o seguinte: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. Essa história ela acontece lá em Betânia. E certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Relatos antigos trazem que naquele dia, mais ou menos 70 pessoas chegaram de surpresa na casa de Marta e ela os recebeu de braços abertos. Naquele momento, tudo o que ela estava fazendo estava além daquilo que nós conhecemos como trivial. No versículo 40, fala que Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços. E também relata nesse mesmo capítulo que Marta tem uma irmã. Versículo 39. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Nesse momento, Marta fica muito chateada e ela resolve reclamar para Jesus. A pergunta de Marta está no versículo 40 e diz assim: Então, Marta se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? E ela aguarda por uma resposta de Jesus. Naquele momento, a resposta que Marta espera de Jesus é a seguinte: Marta, me desculpe. Marta, homens, vamos lá, levantem-se. Maria, levante-se para ajudar a sua irmã. Ela está trabalhando sozinha. Mas não é o que acontece. A resposta de Jesus está no versículo 41 e diz o seguinte: Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Naquele momento, Marta se sentiu só na sua missão. Ninguém parecia compreender. E no desejo de preparar uma mesa digna do Filho de Deus, Marta quase perdeu o verdadeiro banquete. A sua pergunta, Senhor, não te importas? Com certeza ele se importava. E esse era um dos motivos pelos quais ele estava na casa de Marta. Como Marta, nós podemos fazer perguntas para Deus. Da mesma forma como ela, nós devemos permanecer para ouvir as suas respostas. Joana, autora do livro Como Ter o Coração de Maria no Mundo de Marta, ela conta que em alguns momentos também se sentiu só da mesma forma que Marta. A sensação é de como se lá nos portais de pérolas houvesse alguém marcando em suas orações: devolver ao remetente. No seu pedido pela cura da sua amiga que estava com câncer e que acabou falecendo. A sua mãe que fez uma cirurgia cardíaca e após um ano ainda não estava recuperada e agora estava com depressão. E até mesmo pedidos menores, como o seu furgão, que não funciona o ar aquecido e emite sons não identificados. Num certo dia, ela foi visitar a sua mãe. Estava lá em pleno inverno e travou o vidro elétrico do seu furgão aberto. Agora chegou o momento de retornar para a sua casa, a 241 quilômetros daquele local, num inverno intenso.
com neve caindo lá fora e o frio se intensificando cada vez mais. E aí ela lembra do que Deus nos diz. Vocês não recebem porque vocês não pedem. E então ela resolveu pedir: Senhor, arrume o vidro do furgão, né? Uma oração simples. E aí ela coloca a sua fé ao apertar aquele botão. E nada acontece. Naquele momento ela se revolta. Senhor, se o Senhor não quer cuidar de mim, eu mesma cuido. E ela sai do furgão, bate a porta e tenta arrumar o vidro. Retorna para dentro do fogão e nada do vidro estar consertado. Naquele momento, ela fica indignada, porque ela terá uma terrível viagem num frio miserável. Às 23 horas daquele mesmo dia, ela chegou em casa. E em algum lugar daqueles gélidos quilômetros, a sua raiva se esvaiu. E os últimos resquícios se foram quando ela percebeu que estava extraordinariamente confortável e aquecida. Deus ouviu, Deus respondeu e Deus a aqueceu, a agasalhou em seus braços. A verdade é que se Maria não tivesse reservado um momento para estar aos pés de Jesus, em meio aos movimentados horários de Marta, esse encontro nunca teria acontecido. E nós não o poderíamos ler na Bíblia, porque não estaria registrado ali. Falamos de mudanças? Eu quero ler com vocês agora um relato que fala sobre Marta. Está em João capítulo 11, versículo 20 e diz assim, ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em sua casa. Esse momento que a família estava vivendo era o momento do funeral de Lázaro, do seu irmão, né? E nós nos deparamos aqui com uma nova Marta. Uau, que Marta é essa? Ela deixa o funeral cheio de gente, esperando ser recepcionada, né? E ela sai ao encontro de Jesus. E naquele momento, quem fica lá é Maria. Nós vemos aqui uma nova Marta. E nas palavras de João capítulo 11, versículo 22, ela entrega a sua família para que Jesus decida o que é melhor a ser feito. Nas palavras que dizem na Bíblia: sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Ou seja, nesse momento, o que ela diz é: Senhor, se faça a tua vontade. Tome completamente o controle da minha vida. Marta descobriu que aquilo que ela pensava que na vida do seu irmão havia sido um ponto final, se tratava apenas de uma vírgula, porque Jesus iria ressuscitá-lo. Nós precisamos nos atentar para os momentos em que Deus apenas coloca vírgulas na nossa vida e também para os momentos em que Ele coloca um ponto final. Marta, naquele momento, sai correndo ao encontro de Maria e conduz a sua irmã aos pés de Jesus. Temos aqui a nova Marta. Coração de Maria, o mundo de Marta. Dois ambientes. Como podem se tornar apenas um? Entregando cada dia nosso a Deus, estando aos pés dele diariamente, até o ponto em que nós notarmos que ele terá derrubado a parede que separa cozinha de sala de estar. Você acha isso difícil de acontecer? Lá em Filipenses capítulo 1, versículo 6, diz que aquele que começou a boa obra na sua vida e também na minha vida, com certeza a aperfeiçoará. Que Deus te abençoe.